Olá, bem-vindo a você ao Papo de Prateleira, o espaço que você conhece muito bem, está sempre falando a respeito de agronegócio, de revenda, de distribuição de insumos agrícolas e pecuários, mas, na verdade, fala a respeito do agronegócio brasileiro inteiro. Todas as evoluções, esse salto fantástico que foi dado nos últimos 50 anos, graças a muito trabalho, a muita perseverança, a muita técnica e ciência, né, e indústria, e parceiros, a cadeia inteira trabalhando bem, e que transformou esse setor num dos quatro maiores do mundo, tá? E a gente está sempre conversando aqui com o apoio de quem? Com o apoio de várias plataformas agro-revenda, vários produtos de comunicação, tudo comunicação do agronegócio. E entre eles, a nossa plataforma aqui, que eu tenho o maior prazer de comandar, aqui, ó, Plataforma Agro Revenda, ó, edição mais recente, estou mostrando aqui também para minha convidada, ó, essa revista aqui, graças a Deus, maravilhosa. Em primeiro lugar, porque é feito com muito carinho e atenção, né? Não é porque a gente é grande coisa, não. A gente procura ser, né? A Agro Revenda que está sempre falando a respeito de distribuição. E olha que legal, o legal para caramba é o seguinte, essa edição aqui, ó, 200 páginas, revista impressa, acharam que está morrendo? Um monte está morrendo, a nossa não está, não. A nossa está vivinha falando com o agronegócio, que é 200 páginas na capa, o caso maravilhoso da Agroamazônia, desse homem aqui, o presidente CEO, Roberto Mota, que está fincado lá no coração do Brasil, mas está presente em vários estados, ajudando a fazer o agronegócio do Brasil. E olha que legal, um gancho bom aqui, ó, como jornalista costuma falar, para mostrar essa moça aqui que está conversando, essa morena bonita aí, ó, falando a respeito aqui, ó, agro, revenda, venda. Todo ser humano, 7 bilhões de pessoas nesse planeta vendendo alguma coisa. Pode nem estar recebendo dinheiro, mas está expondo de alguma maneira seu rosto, suas opiniões, seus pensamentos, seus sentimentos, e isso pode causar uma encrenca terrível, mas pode trazer muita coisa boa para você. Vender aí é uma coisa que o ser humano faz sem parar há milhares de anos. Eu estou aqui com a Mari Posidoni, que é uma formada em publicidade e propaganda, uma especialista em comunicação social e também em programação neurolinguística. Ô Mari, bem-vinda ao Papo Prateleira, tá? Obrigada, muito obrigada. É uma alegria estar falando com vocês e que eu possa é, compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento que eu amo e eu acho que o mundo tem que saber. Exatamente. Aí também de partida já saiu na frente. Olha esse rosto bonito, esse sorriso maravilhoso. Ó, pleno, Obrigada. estamos gravando aqui numa segunda-feira. Nada melhor do que começar a semana com gente animada, gente que tem prazer em viver. Obrigada. Fala uma coisa, Mari, é verdade mesmo? O ser humano, independentemente de ser um vendedor formal ou não, está sempre vendendo alguma ideia, alguma imagem? É engraçado porque eu digo que ninguém fala assim, eu quero que o meu filho seja um vendedor quando crescer, eu quero, meu sonho de infância era ser vendedor. Aí quando você começa a estudar, quando você começa a observar, você aprende que todos nós somos vendedores. A esposa é vendedora, o pai é vendedor, o filho é vendedor. A gente está sempre vendendo, se não um produto, um Sim. serviço, a gente está vendendo nossa ideia. Então, quando eu estou, por exemplo, falando com meu filho que ele precisa fazer alguma coisa, senão ele vai ter consequência, é uma venda. Então, eu estou sempre vendendo. Quando a gente começar a ter mais orgulho desta profissão, que mesmo que eu seja advogado, mesmo que eu seja dentista, mesmo que eu seja engenheiro, eu vou sempre ser um vendedor. Se eu for um bom vendedor, com certeza eu vou me destacar muito mais em qualquer profissão que eu tenha escolhido. Ô Mari, e por que que nessa atividade, seja formal de vender um produto ou um serviço ou não, ou simplesmente de estar lidando com outro ser humano, por que que o sorriso é uma arma-chave fundamental para o sucesso? Aqui na nossa frente tem os Ah, nossos neurônios espelhos. O neurônio espelho, ele serve para realmente espelhar a outra pessoa que eu estou interagindo. Então, isso falando em neurociência, em neurolinguística, né? E quando eu sorrio para você, o seu neurônio espelho ativa, você sorri para mim também, automaticamente o seu organismo libera endorfina. Essa endorfina faz com que você se sinta bem e essa boa sensação que acontece em segundos, nanosegundos, você transmite essa boa sensação para mim, que é para outra pessoa que está com você e está sorrindo. Então, assim, de todos os ensinamentos que eu posso dar nos meus treinamentos, que são vários,
Eu sempre falo isso. Sorria, aprenda a sorrir. É a sua principal forma de se conectar com a outra pessoa, sorrindo. Então, bora treinar isso na frente do espelho, sorrir para as pessoas que passarem pela gente e faz uma diferença muito, muito grande. Passa o teste e você vai se surpreender. Agora, fala uma coisa, Mário, aqui uma questão mais, até você é formado em comunicação e gosta do assunto de cérebro, como funciona o cérebro do ser humano. Na verdade, eu Uhum. penso que isso é programação neurolinguística, né? E linguística porque depois é colocar em ação o que o cérebro está imaginando, né? Por que que tem dia que não tem como, Sorria? E a gente não consegue transformar isso, não consegue entender que daquele jeito não vai dar certo. Ou volta para o sorriso, ou você não vai ter sucesso. Como é que dá essa alma humana aí em ação, hein? É muito, assim, é muito doido, porque a gente tem como hábito dar alguns valores em coisas ruins. Uhum. Então, por exemplo, e esse exemplo eu dou sempre porque eu acho que é um exemplo bem fácil de entender. Se eu acordo de manhã, bato meu dedinho ali no canto da cama, eu já vou deduzir que o dia vai ser ruim. E o meu cérebro vai sempre me ajudar a ter razão. Se eu estou mandando um comando para o meu cérebro de que o dia vai ser ruim, automaticamente ele vai me ajudar que esse dia seja ruim. E ele vai me ajudar liberando hormônios, aumentando o nível de cortisol, aumentando a adrenalina, para que eu tenha um dia ruim. Agora, se ao contrário, eu acordar de manhã, e mesmo que eu bata o dedo no cantinho da A minha cama. cama, se ao contrário fizer com que eu avise o meu cérebro, olha, meu dia vai ser incrível, só coisas boas vão acontecer, eu só vou ter bons resultados, é um comando que eu vou estar dando para o meu cérebro. E o meu cérebro vai me ajudar a ter razão e vai fazer com que eu fale as coisas certas, com que eu me comunique da forma certa. E se eu não tiver com vontade de sorrir, eu posso enganar o meu corpo e pegar tipo uma caneta, botar na frente, eu estou enganando meu cérebro. Quando eu faço isso, o meu cérebro começa a liberar endorfina igualzinho como se eu tivesse sorrindo de dentro para fora, sabe? Que fosse um sorriso Sim. autêntico. Então, é uma construção realmente. Eu posso sorrir porque eu sorrio, é uma característica, ou eu posso ir treinando e fazendo isso, liberando endorfina. E aí acontece uma descarga de outras químicas, de outros neurotransmissores, de outros hormônios, que vão me ajudar a ter um dia melhor, mais produtivo. Mário, você tá falando isso, está me lembrando um sujeito, um camarada que eu gosto muito, né? E já morreu, né? Eu sempre gostei muito de psicologia e psicanálise, né? O nome dele é Flávio Uhum. Gicovati, foi um psicanalista, né? Com um trabalho de mais de 50 anos, tudo, acho que a última vez que eu vi ele comentar, ele tinha mais de 15 mil análises, né? Feitas com Hum. pessoas. Então ele falava em relação a isso que você está falando, duas coisas que eu queria que você comentasse. Uma é assim, ele falava que assim, nenhum cérebro acorda de manhã, quando a gente acorda pensando em coisa boa. Só pensa, não, tem que pagar a conta, tem que fazer não sei o quê, tem que entregar aquele negócio. O cérebro sempre se direciona para resolver problema e não para curtir um momento que já passou e que foi muito agradável. Ou então para lembrar de uma coisa agradável que aquele dia você vai fazer, né? E a outra coisa que ele comenta é que assim, o cérebro é uma chave ainda enigmática para o ser humano. Não adianta o ser humano ter conquistado quase o espaço, tá indo para outros planetas e tudo mais, mas o homem não conhece a mínima parte do funcionamento do cérebro. É isso mesmo? A neurolinguística, né, a programação neurolinguística, ela começou a ser estudada de uma forma muito empírica lá em 1970, 73. Então, era muito testes, né? Hum. Teste, veja o cara que funciona, não Sim. funciona, Comando, vai resposta, fazendo comando, resposta, né? exatamente. Que a gente fala que é TOTS, né? Teste, opera Certo. e sai. Hoje já existem muitos equipamentos, né, muitos é, aparelhos de ressonância que já mostram que aqueles testes que eram feitos lá em 1970, 80, realmente faziam sentido. Então, realmente conseguia se liberar os neurotransmissores que se falavam, os hormônios que se falavam, a química
que naquela época, empiricamente, eles iam aprendendo, Ah, hoje já se comprova. Então, hoje a gente já conhece muito mais do cérebro do que se conhecia antes, né? Que antes era tipo, isso eu tenho consciência, isso é inconsciente, isso é semiconsciente. Hoje já não é mais isso. Hoje a gente já sabe que o cérebro está separado, que tem muitos tem várias lugares áreas aqui que dele, né? define, cada um é responsável por uma coisa. Perfeito. E quando o que você falou de a gente já acorda pensando em coisas ruins, isso é um hábito. Eu não sei se você já viu aquele filme, ele chama Clique, Ah, que ele apertava ali e ele, conforme ele ia apertando o ah, controle remoto nas próximas interações já deduzia o que ele queria. ah, Então, é hábito. Quando eu começo a fazer alguma coisa, então eu só vejo a parte ruim das coisas da vida. O meu cérebro, ele começa a procurar só as coisas ruins. Se hum, eu sou, ao contrário, sou uma pessoa otimista e eu sempre vejo o lado bom das coisas, o meu cérebro vai me ajudar a encontrar o lado bom das coisas. E até me conectar com pessoas que se pareçam mais comigo. Eu sempre vou me conectar com pessoas que estão mais próximas de mim. E é até meio doido, porque assim, imagina tipo aquela tia que está com dor nas costas. E ah. ela encontra outra tia que está com dor também, ela fala: Ah, suas dor nas costas dói, mas a minha também vai até o pé. Aí aparece É o uma outro e fala: Não, mas competição. além da dor nas costas, exatamente. E a gente compete para ver quem está se ferrando mais. A gente tem que mudar isso, né? Então vamos mudar nosso olhar. Quando eu mudo o meu olhar, eu ajudo o meu cérebro a me ajudar, né? O meu cérebro ele sempre vai procurar sobrevivência. Então, Ah, se é uma coisa nova, por exemplo, ele vai tentar com que eu desista, com que eu procrastine. Por quê? Porque coisas novas dá um medo, né? podem me prejudicar. Então, o meu cérebro vai me ajudar a manter sempre no lugar quietinho ali, não sair do lugar. Então, a gente tem que fazer algumas coisas para enganar esse cérebro, para que ele ajude a gente a atingir novos patamares, né? Perfeito. Mário, você sabe que eu tenho costume de falar, e não é brincadeira, né? Eu até dou risada, mas é sério. Eu sempre falei assim que eu nunca nasci para vender nada, né? É, E basicamente eu penso isso porque o primeiro não que eu recebo para mim é definitivo. Então eu não consigo evoluir dali. Falando a respeito do nosso setor, setor que eu trabalho, que é o agronegócio, a gente está falando em venda, por exemplo, quem faz venda? Faz venda quem está lá na revenda de insumos, né, que é um ponto de varejo. Faz venda quem está na cooperativa, porque quer ofertar o melhor pacote tecnológico para o cooperado, que mesmo sendo cooperado duvida muito das coisas, quer saber como é que funciona, por que não o outro produto é esse, tal, não sei o quê. E a indústria mais ainda, né? A indústria está vendendo para o seu cliente final, que é o fazendeiro, é o lavrador, é o pecuarista, é quem está lá na fazenda produzindo alguma coisa. E a palavra venda já tem toda aquela carga, e a pessoa que é o vendedor é uma pessoa que costuma, às vezes, ser muito maltratado, né? Tem gente que judia demais. Eu, por exemplo, saio de perto quando eu não quero comprar alguma coisa. Mas eu não vou ficar falando mal da pessoa para a pessoa, mas não, tem gente que judia. Então, assim, ser vendedor é uma coisa que me parece que deve ser angustiante. Como é que sai dessa angústia e consegue ainda entregar resultado, né? Que é o mais complicado, porque tem meta, né? As empresas estão de olho com inteligência, vendo o resultado e cobrando deles, né? primeiro, que as empresas, às vezes, eu até postei alguma coisa semana passada falando disso. As empresas investem muito em tecnologia, investem muito em divulgação, investem muito Ferramentas, né, no para eles espaço, venderem, em né? ferramenta, mas não investem no treinamento do time. Esse negócio de que eu nasci para vender é lenda. Assim, tem muita gente, tem muitas pessoas que têm facilidade? Tem. Mas a venda é uma receita de bolo. Se eu pegar essa receita de bolo e passar para o meu time vai vender e vai vender muito mais. Mas eu tenho que investir em treinar essa equipe. Tá? Então, isso é muito, muito importante. As empresas têm que se conscientizar de que o treinamento dá muito resultado. É um investimento muito pequeno em relação à quantidade de gigante de investimento que eles já fazem.
Então, assim, começar a se preocupar com este investimento pequeno, porque senão eu trago gente para minha empresa, eu levo meu time, eu conheço, eu pego listas de lead, eu consigo colocar meu time Sim. em contato com o cliente, Quem pode comprar, mas né? esse time não está preparado. Uhum. Esse time não está preparado e não sabe atender esse cliente, não sabe sorrir, né? Que a gente falou de sorriso. Então, é muito importante as empresas se conscientizar disso. Uma outra coisa que é muito importante é o vendedor não pode levar para o pessoal. Então, por exemplo, você deu o É, exemplo. Se eu levo um não, eu já fico desconcertado. baratinado. O não é mais do cliente, né? O vendedor ele tem que estar preparado para isso e não levar para o pessoal, né? Ele não quer, ele não é que ele não goste de mim, é que ele não quer meu produto agora, não é o É, momento. Então, eu tenho que trabalhar como vendedor e principalmente como líder, como gestor, eu tenho que preparar o meu time para ter consciência disso. Uma outra coisa que você falou que o cliente chega e aí quer saber motivos, por que eu compro de você e não do teu concorrente. é, A gente, como cliente, vamos pensar que em 50 anos atrás, não tinha rede social, por exemplo, não. chegava um vendedor para me vender alguma coisa, eu não sabia se o produto era bom, se aquilo se realmente valia aquele valor que ele estava É, me passando. Então, e às vezes tinham pessoas desonestas, né, e que sempre tem, né? cobravam valores diferentes, mas hoje mudou. Hoje o meu cliente, ele chega na minha empresa já sabendo, às vezes, mais que o meu vendedor. Verdade. Hoje o cliente já chega, já sabe por que deve comprar de mim e não do meu concorrente, já sabe os benefícios e as características de que difere de um e de outro. Só que na cabeça desse cliente, o vendedor ainda pode enganá-lo. Sim. Então, por isso que o meu vendedor ele tem que estar muito preparado para isso. Ele tem que estar muito preparado para esse cliente que já não vem mais sem informação. Então, ele tem que estar preparado para as objeções. E assim, as objeções das empresas, eu falo que as empresas perdem. Porque assim, se eu parar para pensar, 95% das objeções são sempre as mesmas. Se são sempre as mesmas, por que que eu não treino o meu time para estas objeções? Se cada 10 clientes que aparecem 9 é com a mesma objeção, eu já estou preparado. Então, a gente tem na neurolinguística, a gente fala que eu posso vacinar esse cliente antes dele começar a falar. Então, se, por exemplo, a minha empresa é nova, acabou de chegar no mercado, e ele está concorrendo com uma empresa que está há muito tempo no mercado. Só que meu preço é ótimo. Se eu já sei isso, o que eu vou falar para o meu cliente? Eu vou falar para o meu cliente que ele não precisa que a empresa tenha 200 anos de mercado, ele precisa que a empresa tenha um produto de qualidade, ele precisa que E a empresa funciona para tenha ele. um produto que funcione, que vai solucionar o problema dele. Se, ao contrário, eu sou uma vendedora desta empresa que está no mercado há 200 anos, eu vou usar argumento, vou falar assim, olha, você vai abrir mão de saber, de comprar com uma empresa que está há 200 anos no mercado, que você já sabe o resultado, que você já conhece, que está no mesmo lugar, que tem Você essa me sua conhece. confiança. Entendeu? Então, se eu treino o meu Tem time, discurso para já tudo, né? usando os argumentos que vão me favorecer. Mas se eu, como gestora, se eu, como dona da empresa, se eu, como líder, não paro para prestar atenção nessas objeções que são recorrentes, eu perco muita venda. Então, literalmente, eu deixo muito dinheiro na mesa. Então, as empresas, elas param, e não precisa necessariamente, lógico, se eu tiver um consultor que vai vir aqui na minha empresa, que vai dar os argumentos para o meu time, é muito melhor, mas hoje na internet tem muito material de qualidade. Ah, Então, eu não necessariamente preciso investir dinheiro, eu preciso investir tempo. Meu time precisa investir tempo de pesquisar, de encontrar os melhores consultores, os melhores palestrantes, as empresas que podem te dar dicas e que você não necessariamente vai ter que investir algum dinheiro. Como eu falei, lógico, eu tenho dinheiro, eu posso investir, eu quero rapidez, eu quero que seja uma coisa direcionada para mim, com foco, e eu tenho verba, invista. Eu não tenho, vai procurar,
vai encontrar na internet, que é esse vasto, grande Arsenal, né? universidade aí, e exatamente, é um arsenal gigante. Então, eu posso encontrar muitas pessoas boas, com qualidade, e que vão ajudar meu time. Maravilha. Hoje, Mário, eu quero fazer um compromisso com você aqui de voltar mais vezes aqui para a prateleira, que o assunto me interessa demais. E conta, eu acho que tudo que tem resvala no ser humano só pode interessar todo mundo, né? Porque é o que nós somos, né? Então, É, você é. voltar mais vezes para a gente falar desses assuntos que eu acho instigantes. E aqui eu costumo falar que na firma aqui, viu, só o chefe é que tem Zoom estendido, viu? O, Mário, o nosso tem que ter o prazozinho, eu já recebi o aviso aqui. Então, para terminar essa primeira conversa, que eu quero que você volte mais vezes aqui para a gente falar sobre esse assunto, que você fala assim, gente, a Mari, ela nasceu lá no norte do Paraná, ela tem o pé vermelho, mas saiu rapidinho de lá, veio É. aqui para as bandas do estado de São Paulo, Limeira, pertinho de onde eu estou, Campinas, fez comunicação social, publicidade e propaganda, é isso, né? Então, Fiz publicidade e propaganda. lá na Anhembi Morumbi, né? E enveredou, se apaixonou pelo assunto de programação neurolinguística, né? Você está falando a respeito de arsenal, ok, tem arsenal, tem as empresas que investem. O que que marca? Gente, ela também fala a respeito de gente que vende produto, fala com um político que está tentando vender uma imagem, um discurso, uma proposta de administração. Fala uma coisa, o que perspassa, Omari, independentemente do tipo de público que você vai tentar trabalhar, conversar, para animal desanimado. Qual é a principal marca do profissional desanimado, né, que não bota fé, que possa melhorar, e o que ele precisa, em primeiro lugar, melhorar para dar um punch na carreira? Eu falo que tem que ter dívida. É. O funcionário, Tem que ter um problema? a pessoa de venda tem que ter uma meta. Não, tem que ter uma meta, Ah, eu tenho que ter um tá. objetivo. Por que que eu estou saindo de casa? Porque eu tenho que começar a olhar, se eu tiver um objetivo, que seja alimentar meus filhos, Sim. que seja fazer uma faculdade, que seja comprar um carro, eu tenho que ter um objetivo. Ok. Porque aí, quando eu tenho um objetivo, eu aviso meu cérebro, olha, tá chato, tá chovendo, o cliente foi mal educado, mas ó, tudo bem, ele foi mal educado, mas eu quero fazer uma faculdade, eu quero ir para Disney, eu quero levar meus filhos para Disney. Então eu brinco que quando a equipe tem dívida, ou quando o ideal, quando ele tem um foco, você não tira esse foco por causa de mau humor de outras pessoas e você se policia. A gente tem que se policiar. Se Tá. você não se policiar, você vai entrar no fluxo das pessoas pessimistas, das pessoas, que é muito mais fácil eu encontrar com pessoas que estão vendo só o lado ruim das É coisas. impressionante, Vamos né? começar a nos policiarmos e procurar essas pessoas que estão de bem com a vida. Acho que é o Sim. principal, assim. E eu vou dar uma dica rapidinha que a gente tem pouco tempo. Então, assim, sorria. Quando você for atender seu Sempre. cliente, Ah. sorria muito, treine e trate as pessoas pelo nome. Eu estou aqui falando com o Ulisses. Ah, Ulisses, trate nós vamos mergulhar as mais nisso, pessoas mas você está pelo nome. falando lá do negócio da emoção, do estresse, da memória, da persuasão e da ativação neural, né? Trate as pessoas pelo nome. Rapport, né? Tem um nome isso. É Quando eu legal. trato as pessoas pelo nome, elas vão se conectar muito mais facilmente comigo. Aí, ó, vocês estão vendo, vocês estão condenados ao sucesso, tá? Sempre que vocês verem o Riba aqui conversando com a Mari, falando a respeito, sabe do quê? De ser humano, de ter um objetivo na vida, sabe? Gente, quando nasce o seu cachorrinho acorda, o cachorrinho aí nasceu numa vida de instinto do quê? Para ele, se chegar à noite, ele estiver vivo e ter conseguido comer para o animal, isso já é uma maravilha. E era assim com o ser humano também, há milhares e milhares de anos. Né? Precisava ter conforto, proteger a cria, se reproduzir e encontrar comida, estava bom demais. A vida ficou mais legal, não ficou? Só que continua dando trabalho. Então, se dá trabalho, a gente tem que reposicionar a nossa cabecinha. Eu queria agradecer, viu, Mário, por você ajudar e ilustrar como é que a gente reposiciona da melhor maneira essa cabecinha. E vamos falar mais sobre isso, tá bom? Vamos sim. Entra lá no Instagram, Mari Posidoni Oficial. Eu Tem vou pôr várias na dicas. cabecinha da entrevista para todo mundo saber como entra, tá bom? Obrigada. Desculpe o corte rápido aqui, mas é que a conversa é boa, passa, a gente nem percebe. Mari Posidoni, ela é comunicação, programação neurologística, falando ó, com o patrocínio da plataforma Agro Revenda, falando como a gente vende bem, vender coisa boa, é muito bom. Obrigado, Mari, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, querida. Tchau.